Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, sobre esta pedra minha igreja edificarei. Aleluia, aleluia, aleluia. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Meu querido irmão, minha dileta irmã, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Estamos celebrando neste dia a solenidade de São Pedro e São Paulo, que é transferida sempre para o domingo mais próximo. O 13º domingo do tempo comum cede lugar a esta solenidade. O evangelho que vamos ouvir e meditar está em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos, Pedro, apóstolo chamado pelo próprio Jesus, e Paulo, o único que não foi chamado por Jesus, o único que é apóstolo mesmo. Ele é seguidor de Jesus, mas não conheceu Jesus em vida, não foi chamado por Jesus. Foi chamado pelo Espírito Santo. É algo excepcional na vida da igreja e nunca mais aconteceu isso. Alguém ser bispo, ser padre, sem passar pelos trâmites normais que precisa passar para ser acolhido. Os 12 ficaram na escola de Jesus um tempão, 3 anos. E Paulo não teve escola nenhuma para ser apóstolo. Foi o Espírito Santo o seu mestre. Muito bem, celebrando esta festa, nós proclamamos que Pedro e Paulo são as colunas mestras da igreja. Claro que cada apóstolo é uma coluna, mas Pedro e Paulo são as colunas mestras desse edifício, porque Paulo fundou a Igreja de Cristo entre os pagãos e Pedro fundou a Igreja de Cristo entre o povo judeu. Jesus faz uma pergunta: quem sou eu? E a esta pergunta, Pedro responde:
Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ao responder isso, Pedro está respondendo por si e pelos apóstolos. Pedro está respondendo também por nós. Isto é altamente simbólico, é real e é profundamente simbólico. Pedro responde pela nossa fé. Pedro continua respondendo pela nossa fé. Pedro aí representa a Igreja de Cristo. Pedro aí representa o colégio dos bispos também, quando discutem assunto de fé. Eles respondem pela nossa fé e por isso nós precisamos crer e praticar aquilo que a Igreja nos ensina, aquilo que é dado de fé, um dado de fé, um dogma de fé eles respondem pela nossa fé. Se nós discordarmos, não praticarmos um dogma, nós estamos saindo da igreja, estamos entrando em excomunhão. O Papa não excomunga, a pessoa naturalmente coloca em excomunhão e o Papa apenas declara que ela está fora da igreja. Pois bem, Pedro, a resposta de Jesus, quem sou eu? Pedro responde, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Repito, Pedro responde pela nossa fé. Agora cabe a nós praticar essa fé. Jesus é o Filho do Deus vivo. A nossa resposta a Jesus não é mais dizer que ele é o Messias, o Filho de Deus. Podemos dizê-lo, mas a resposta vai pela linha da prática. Viver no seguimento de Jesus, isto é responder, olhando para o meu dia, olhando para a minha vida e cada um fazendo o mesmo, aí sim está a resposta. Quem é Jesus para mim? Eu sou uma pessoa de oração? Eu sou uma pessoa de oração e ação? Eu procuro perdoar? Eu procuro aceitar o perdão, reconhecer que errei? Isto é dizer quem é Cristo para mim. Aquilo que Cristo praticou, eu devo praticar. E ele nos ensinou a rezar o Pai nosso que estás no céu. Somos irmãos porque o Pai é nosso. Ele nos ensinou a buscar, a santificar o nome de Deus, a santificá-lo aqui na terra como ele é santo no céu. Isto, meus irmãos e irmãs, é responder quem é Jesus na prática. É responder que Jesus é o Filho de Deus. Pois bem, a resposta de Pedro, tu és o Filho de Deus, Jesus responde para ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tu és Pedro. Este é o presente que Pedro ganhou. Virou pedra, virou segurança da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do céu, a palavra porta, aí quer dizer cidade, reino. As portas do inferno, o reino do inferno, as cidades do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Esta igreja está nesse reino, neste mundo, que muitas vezes é um reino perseguidor. Pois bem, assim Jesus responde a Pedro, dando-lhe essa nobre obrigação. Às vezes nós pensamos que Pedro, popularmente brincando, né? Pedro é o mordomo, ele é o chaveiro. Para entrar no céu depende de Pedro. Olha, depende, porque Pedro, que responde por toda a igreja, é a igreja que tem essas chaves da libertação. Como? Pelos sacramentos, pelo batismo. Abre-se a porta do reino dos céus, pela confissão. Somos perdoados dos nossos pecados. Aí o reino do inferno, o poder do inferno, não tem poder contra a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é
o próprio Jesus encarnado entre nós. Jesus é realidade completa entre nós através dos sacramentos. Pelos sacramentos, Jesus está sempre presente no nosso meio, pelo batismo, pela confissão, pela Eucaristia. Aí sim, a igreja abre as portas do reino dos céus e ninguém pode ser sacerdote se ele não for ordenado por um bispo que está em união com o Papa, que foi ordenado pelo Papa, foi escolhido pelo Papa e ordenado sob a custódia do Papa. A igreja é aqui na terra a realização do reino entre nós. A responsabilidade última é a do Papa. E que responsabilidade, que chave é essa? É a do serviço como pastor, serviço à comunidade, serviço ao mundo, serviço, sobretudo, àqueles que precisam de serem acolhidos. Que nós possamos, queridos irmãos, queridas irmãs, ser pessoas que procuram encarnar essa resposta de Pedro na própria vida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que possamos viver sempre sob essa égide, procurando sempre viver, ter Cristo como o Filho de Deus vivo, que quem o tem, procura então segui-lo, realizando em sua vida aquilo que ele disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.